Olá pessoal, tudo bem? Sou Erivan Zanelato. Esta é a segunda aula sobre função quadrática. Você vai aprender a resolver exercícios sem precisar fazer conta, apenas usando os coeficientes. Vou deixar o link deste mapa mental na descrição. Tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Para me ajudar a fazer mais aulas, basta se inscrever e curtir o meu canal. Conto com a sua ajuda, hein? Bora para a aula! Bora aí para o primeiro exercício. Pessoal, esse resumo que está aqui na lateral, ó, isso aqui faz parte do mapa mental que eu deixei na descrição para você. Então aproveita lá que ele está muito bom. Vamos ver como que a gente usa. Então nessa aula nós vamos trabalhar com coeficiente, tá? Numa próxima aula nós vamos aprender a resolver a equação de Bhaskara. Então vamos lá, hein? Usando apenas os coeficientes. Primeiro exercício. Qual é o gráfico que melhor representa a função f de r em r definida por... Aí ele me dá a lei aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Então ele me dá a lei, ele me dá a função e quer saber qual, né, desses gráficos aqui que representa essa função. Vamos lá então. O que nós já vimos na aula anterior? Que o número, né, a, que é o número que multiplica x ao quadrado, o b é o número que multiplica o x e o c, ele é o termo independente, é aquele número que vem sem letra, sem um xzinho do lado. Então ficou da seguinte maneira, vamos tirar aqui os valores dos nossos coeficientes. A é quem multiplica o x ao quadrado. Neste caso aqui, ó, o a vale menos 1. Não aparece número, mas está aqui, ó, menos 1. A gente sabe que tem um zinho aqui. Então, o a é igual a menos 1. Quem é b? b é um número que multiplica o x. Quem é que está multiplicando o x aqui? Quem está multiplicando o x aqui é 3. Então, meu b é igual a 3. Quem é c? c é o termo independente, é um número sem letra. Neste caso, quem é que está sem letra aqui, sem um xzinho do lado? É o 4. Então, c é igual a 4. Bom, se eu tenho os coeficientes, como é que eu vou saber qual desses gráficos que representa esta função? Então, vamos começar aqui pelo conceito. Meu a é menos 1, então a ele é negativo. Volta para cá. Toda vez que o a for positivo, eu tenho uma concavidade para cima. Se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Então, eu já sei que minha concavidade tem que ser para baixo. Então, nós vamos jogar fora tudo que não for negativo. Ó. Esse é a positivo, concavidade para baixo, ok. Concavidade para cima, joga fora. Concavidade para baixo, concavidade para baixo. Então, esses aqui tem o a negativo. Vamos partir para o b. Quem é b? b é igual a 3, então b é positivo. O que o b representa? Ele mostra que o gráfico vai cortar o eixo y exatamente subindo. Se o b for positivo, o gráfico corta o eixo y subindo. Então, a gente só vai olhar essa região próximo de y aqui, ó. O gráfico está subindo. E se o b for negativo, mostra que o gráfico vai cortar o eixo y descendo de forma decrescente, ó. Como o nosso b é positivo, eu sei que o gráfico tem que cortar o eixo y dessa maneira, subindo. Então, vamos lá. Ó, observa aqui, ó, subindo, daqui para lá, ó, subindo. Aqui, ele está cortando exatamente no vértice, então ele não é nem positivo e nem negativo. Então, neste caso aqui, o b é igual a 0, ele não é nem um número positivo nem negativo, ele é nulo, 0. Neste caso aqui, ó, o gráfico está cortando descendo. Então, isso aqui eu teria um b negativo. Então, joga tudo fora. Esse não serve, esse não serve. Então, quem é minha opção? Letra B. Gabaritei, tá aí. Vamos para o próximo. Eu acho que deu para ter uma noção aí, né? Como é que os coeficientes ajudam. Observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Qual é a lei? Então, ele me deu um gráfico e quer saber qual dessas funções aqui que ele representa. Eu tenho o quê? Uma concavidade para cima. Se a concavidade, ó, é para cima, o meu a é positivo. Então, daqui eu já sei que o a ele tem que ser um número positivo. Está aqui, a positivo. Olha bem como é que ele está cortando o eixo y. Então, o gráfico corta o eixo y exatamente aqui no vértice. Então, ele não corta nem descendo e nem subindo.
Então, neste caso aqui, já que o eixo y está em cima do vértice, quer dizer que o meu b é igual a zero. Ele não é nem positivo e nem negativo, ele é nulo. B é igual a zero. Aonde que o gráfico corta o eixo y? Ele corta o eixo y exatamente em menos 4. Então, C é onde corta o eixo y. Então, C é igual a menos 4. Então, agora nós vamos procurar uma equação que tem essas características aqui. A positivo, ó, A negativo, então A aqui vale menos 1, então está fora. Eu não vou nem olhar o resto. A negativo, porque o A aqui vale menos 1. A vale menos 1, então também está fora. Aqui eu vou ter A valendo 1, então continua. A valendo 1 continua e A valendo 1 continua. Ok. Agora o meu B tem que ser 0. Quem é B? B é um número que multiplica o x. Então vamos lá. Se você olhar, ó, o A aqui vale 1 e o meu B aqui vale menos 4. Então não pode ser essa, porque meu B tem que ser 0. Então joga fora. Próximo, o A vale 1, não tem B, não tem número multiplicando x. Então, aqui eu sei que meu B é igual a 0. Vamos ver o próximo aqui, ó. A vale 1, o B vale menos 2. B é o número que multiplica x. Então, B aqui vale menos 2. Sabemos que o B tem que ser 0, então joga fora. Então, realmente, a única opção é essa aqui, ó. Então, vamos gabaritar aí, letra D. Vamos para o próximo. É muito interessante, né? Conhecendo os coeficientes, como é que ajuda? Vamos lá, terceiro exercício. Qual é o gráfico que representa a função f de r em r, definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3? Então, de novo, ele me dá uma função, ele me dá a lei e quer saber qual o gráfico que representa essa lei. Então, vamos lá. Nós temos que tirar os coeficientes a, b e c. A é aquele número que multiplica o x ao quadrado. Quando não tem número, ele vale 1. Então, o meu A é igual a 1. Quem é B? B é o número que multiplica x. Quem é que está multiplicando o x? Menos 4. Então, B é igual a menos 4. C é o termo independente, sem x, então é o número puro. Então, C é igual a 3. Tá aí. A vale 1, positivo, então se o A é positivo, concavidade para cima, então eu só quero as concavidades para cima, joga fora esse, para cima, para baixo, joga fora, então fiquei com 2, então só no coeficiente A eu já eliminei 2, então tem 3 opções aqui, ó, ou vai ser A, ou C, ou E. Quem é o B? B vale menos 4, B é negativo. O que que o B representa? Se o B for positivo, o gráfico vai cortar y subindo. B negativo, o gráfico corta y descendo. Então, nós estamos aqui, ó, neste caso aqui, ó, então ele tem que cortar descendo. Se você observar, o vértice está aqui, ó, o vértice está aqui. E daqui para lá ele está subindo. Então, não pode ser esse. Vamos observar a letra C. Ó, pega daqui, ó, em cima do eixo y, desce, ó. Tá vendo? Ó, desceu. Então, aqui ele está decrescente, ele está descendo. Então, essa vai ser minha opção. Vamos ver o próximo? De novo aqui, ó, descendo. Então, nós temos duas opções aqui. Volta aqui para o C. Quem é C? C, ele determina onde o gráfico corta o eixo Y, aquele ponto exato. Então, nós sabemos que ele tem que cortar o eixo Y exatamente em 3. Então, se você observar aqui, ó, esse ponto que está aqui, ó, ele vale 3. Esse ponto aqui, ó, menos 12. Então, joga fora. Essa realmente é a opção correta. Ok? Ajudou aí? Bora para o próximo. Quarto exercício. Considere a função f de r em r definida por f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Qual é o gráfico dessa função? Qual é o gráfico que corresponde, que representa essa função? Então, novamente, nós vamos pegar os coeficientes. A é o número que multiplica x ao quadrado. Eu sei que o A é igual a 4. Quem é o B? B é o número que multiplica x. Então, B é igual a menos 4. Quem está multiplicando x é menos 4.
Quem é C? C é um número sozinho, que não tem letra. Então, C é igual a 1. É o termo independente. Então, vamos lá. Agora, nós vamos usar aqui os coeficientes, hein? Se A é positivo, A vale 4, então ele é positivo. Então, eu sei que a concavidade tem que estar para cima. Ó, concavidade para cima, concavidade para baixo, para cima, para baixo e para cima. Quem é B? B, ele mostra como é que o gráfico corta o eixo Y. Se o B for positivo subindo, negativo descendo. Como o B é negativo, então ele tem que estar descendo. Então daqui para cá, ó, desce, ok. Aqui ele está em cima do vértice, então o B não é nem positivo nem negativo. Aqui o B vale 0. O gráfico está subindo, então meu B aqui é positivo. Então realmente a opção correta é a letra A. Show de bola! Bora para o próximo. Quinto exercício. Observe a função que vai de menos 2 a 4, está aqui ó, de menos 2 até 4, então eu só estou analisando esse trecho aqui, representada no gráfico abaixo. A lei, então qual é a função desse gráfico? Qual é a lei desse gráfico que representa esse gráfico? Então vamos lá. O que eu tenho aqui no gráfico? Eu tenho a concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, eu sei que o meu A é negativo. Então daqui eu sei que o A tem que ser negativo. B, como o gráfico está cortando aqui, ó, subindo, cadê? Ó, B subindo, então eu sei que meu B é positivo. Então daqui o B tem que ser um número positivo. Quem é C? C é onde o gráfico corta realmente, o ponto onde ele corta. Ele está cortando em 3. Então C é igual a 3. Vamos lá ver quem que atende? A negativo, então esse aqui é A negativo, continua. A negativo menos 1, né? Então continua. Menos 1, continua. Aqui eu tenho A valendo 1 e aqui também eu tenho A valendo 1, positivo. Então está fora esses dois. B, positivo, então mais 2, né? Então B é quem multiplica o x, então mais 2, aqui mais 3 e aqui mais 3. Então o meu B ele não eliminou ninguém. C, 3, C vale 3, não tem aqui termo independente, então aqui é 0 o C, então esse aqui está fora, e 3, então vai ser um desses dois. Bom, eu já testei todos os meus coeficientes, eu consegui eliminar 3 opções, faltam 2. E agora? Bom, para resolver isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto qualquer que pertença a esse gráfico. Nós vamos escolher esse ponto aqui, ó. O x dele vale 1, então esse aqui é o valor do x, e o y dele vale 4. Então, quando eu pegar esse valor aqui, ó, 1, substituir nessa equação, o resultado tem que dar 4, se essa for a equação desse gráfico. É isso que nós vamos testar agora. Então, vamos lá, letra A. Então, menos x ao quadrado mais 2x mais 3. E eu vou substituir agora por 1. Então, meu x vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 que multiplica 1 mais 3. 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, menos na frente. Cuidado que quem está ao quadrado aqui é só o x, ó. O menos não está ao quadrado. Se aqui tivesse um parênteses aqui, tudo bem. Então, é somente o x que está ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, com menos na frente, menos 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 3. Somando 5 menos 1, 4. Então, o resultado aqui deu 4. Ó, então, bateu bonitinho. Então, quando o x for 1, quanto que está dando o y? Então, isso aqui, o resultado é o meu y. Então, quando o x for 1, o resultado deu 4. Então, possivelmente vai ser essa aqui. Vamos testar outra para a gente tirar a dúvida? C, menos x ao quadrado mais 3x mais 3. Substituindo 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 e mais 3. Mesma coisa, 1 ao quadrado dá 1 com menos na frente, menos 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 3. 3 mais 3, 6, com menos 1, 5. Então, o resultado aqui deu 5. Então, se fosse essa equação aqui,
Quando o x for 1, ele vai dar 5. Então o ponto deveria estar lá em cima. O ponto estaria aqui em cima, ó. E esse ponto aqui seria o 5. Então está cancelada, que essa aqui não é a opção. Então a opção correta é o A. Muito interessante, né? Vamos embora para o próximo. O gráfico abaixo representa uma função polinomial do segundo grau. Qual é a lei? Então eu tenho um gráfico e ele quer saber qual é a função que representa esse gráfico. Mesma coisa, concavidade para cima. Quem é que tem concavidade para cima? Um A positivo. Então daqui eu estou tirando que o A é positivo. O gráfico corta o eixo Y, ó, subindo. Então daqui eu sei, cadê o B? Ó, quando o gráfico corta o eixo Y subindo é porque eu tenho um B positivo. Então meu B é positivo. Gente, vocês estão vendo como que é útil esse mapa mental aqui, esse resumão? Olha só. Aqui eu ampliei, né, para ficar fácil, mas está tudo isso aqui no resumão e o link está aí na descrição, tá? Então aproveita aí, ó. C é onde ele corta o eixo Y. Tá aqui, ó. C é o ponto onde corta o eixo Y. Então ele está cortando em 0. Então C é igual a 0. Vamos ver quem que atende isso aqui. A positivo, ó, mais 1, mais 1, mais 1. Aqui, mais 2, mais 2. Então, todo mundo atende isso aqui. Então, isso aqui não ajudou em nada. Próximo, B é positivo. Ó, esse aqui não tem B. Ó, eu tenho A que vale 1, eu tenho C que vale menos 2, e o B, neste caso aqui, ó, é 0. Quando não aparece o termo, ele é 0. Então, tá fora, porque meu B tem que ser positivo. A vale 1, B vale mais 2 e o C vale 0, né? Lembra que eu acabei de falar? Quando não tem o termo é porque ele é igual a 0. Próximo aqui, A positivo, A vale 1, o B vale menos 1, então meu B tem que ser positivo, então esse aqui já está fora aqui. A vale 2, o B também vale 2, ok, e o C também vale 0, né? Não tem um termo aqui, ó. O termo independente, então quer dizer que ele vale 0. Então, pode ser esse aqui também, hein? A vale 2, B vale 4 e o C também é 0. Ó, então pode ser um desses três aqui, ó. Como que a gente então vai saber? Basta você pegar um ponto qualquer. Eu vou pegar este ponto porque eu conheço o X e conheço o Y dele. Então eu vou pegar igual eu fiz ainda agora, eu vou pegar o menos 1, substituir no lugar do x e ver o resultado. Se der menos 2 é porque essa equação representa esse gráfico. Então vamos lá para a primeira. Então é letra B. Vamos fazer a letra B primeiro. X ao quadrado mais 2x. Substituindo, quanto é que vale o x desse ponto? Menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, é menos 1 entre parênteses, porque o x está ao quadrado e o x vale menos 1. Quer dizer que o menos 1 está ao quadrado. Mais 2 vezes quem? Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, porque é menos vezes menos. Mais 2 vezes menos 1, então mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2. 1 menos 2, menos 1. Deveria ter dado menos 2. Então, a letra B está fora. Vamos para a letra D. Então, letra D. 2x ao quadrado. Então, meu y é igual a 2x ao quadrado mais 2x. Gente, ó, f de x ou y é a mesma coisa, você pode substituir um pelo outro, tá? F de x é igual a y. Então, eu representar assim ou assim é a mesma coisa. Então, y é igual a 2x ao quadrado mais 2x. Substituindo, então, meu y vai dar 2 vezes quanto que vale o x? Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Então, meu y é igual... Lembrando que eu tenho que fazer primeiramente a potência, tá, gente? Eu não posso pegar e multiplicar 2 vezes menos 1, menos 2 ao quadrado. Está errado. Primeiramente, você resolve onde tem expoente, potência.
Então, menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar mais 1. 2 vezes 1, então isso aqui vai ficar 2 vezes 1. E aqui eu já vou multiplicar. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai dar menos 2. Aqui deu 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Então, y é igual a 0. Vou fazer o outro aqui embaixo. Então, isso é a letra E. Ó, E de Erivan. Então, y é igual a 2x ao quadrado mais 4x. Substituindo, então fica 2 vezes o menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1. Mesma coisa, resolve a potência. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1. Então, aqui ficou y é igual a 2 vezes 1. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Então, menos 4. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 4 é igual a menos 2. Ó, então, ele está falando o seguinte. Quando o x for menos 1, eu substituí o x aqui por menos 1. O resultado tem que dar quanto? Tem que dar menos 2 e deu menos 2. Isso quer dizer que essa é a opção correta. Então, gabaritando essa questão da letra E. Tá aí, ó. Muito interessante, hein? Bora pro próximo. Nessa questão aqui, observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Qual é a lei? Qual é a função que representa esse gráfico? Vamos fazer tudo de novo, hein? Concavidade para cima. Concavidade para cima quer dizer que meu A é positivo. Então, daqui eu tenho um A positivo. Como que essa função, como é que esse gráfico está cortando o eixo Y? Ele está exatamente aqui, ó. Então, observa que aqui você não está cortando nem descendo e nem subindo. Ele está exatamente aqui no vértice. Nós vamos estudar sobre vértice na próxima aula. Então, aqui meu B é igual a 0. Ele nem desce e nem sobe, tá? Então, B é igual a 0. C é onde o gráfico corta. Onde que ele está cortando? Ele está cortando em cima do menos 4. Então, C é igual a menos 4. Vamos ver, então, qual é a função que atende? A positivo. Aqui meu A é menos 1. Então, esse aqui está fora. A menos 1 também está fora. A vale 1, A vale 1 e A vale 1 positivo. Então, esses três têm chance. B vale 0. B é o número que multiplica x. Então, B aqui é menos 4. Ó. Quem está multiplicando x? Menos 4. Tem que ser 0, então não pode, está fora. Aqui eu não tenho nenhum número multiplicando x. Então, isso quer dizer que meu B é 0. E aqui eu tenho menos 2 multiplicando x. Então, meu B aqui ó, vale menos 2. Então, está fora, porque o B tem que ser 0. Então, a única opção correta, letra D. Bora para o próximo. Última questão, hein, gente? Vamos lá. Um esboço do gráfico da função f de r em r, definida por... Aí ele me dá a lei, me dá a função x ao quadrado mais 2x mais 1. Está representado em... Então, qual é o gráfico que representa esta função? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura dos coeficientes. Como não tem número aqui, nós sabemos que é 1 que está multiplicando x ao quadrado. Então, meu A é igual a 1. Quem está multiplicando x é 2, então daqui eu sei que o B é igual a 2. E o termo independente, aquele que só é número, que não tem letra com ele, é o C. Então, C é igual a 1. Tá aí. Se A vale 1, concavidade para cima, né? Porque eu tenho um A positivo, então a concavidade é para cima. Ó, concavidade para cima, concavidade para baixo, joga fora. Para cima, para baixo não serve, beleza. Então, eu fiquei com essas três opções. Então, o coeficiente A já eliminou 2, isso é bom. B, mais 2, volta aqui para o B. B positivo, mais 2, né, positivo. Então, o gráfico tem que cortar Y subindo, ó, crescendo. Ó, observa daqui, ó, descendo, então não serve, joga fora. Aqui está em cima do vértice, está no meio certinho, ó.
até que ele desce, chega aqui ele sobe, então não serve. Isso aqui é quando eu tenho um b igual a 0. Então joga fora. Se você observar isso aqui, ó, o gráfico corta y subindo. Então essa é minha opção correta, porque é mais 2. Vamos fazer outro teste aqui, ó, c igual a 1. Ó, aonde que o gráfico está cortando? Em 1. Tá? Então tá aí, ó. Então finalizamos essa aula. Gente, vocês viram a importância de conhecer os coeficientes? Se eu sei os coeficientes, eu já elimino muito. Então muita questão dá para ser resolvida só conhecendo os coeficientes. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, ó, no canal, se inscrever, curtir, comentar se gostou, se está gostando do mapa mental, se o mapa mental está sendo útil. Dá essa força aí pro canal, para a gente poder fazer mais aula, mais mapa mental de outras matérias, né? A minha ideia é abranger toda a matemática aí, para poder estar te ajudando. Então me ajuda também, se inscreva e deixa o seu like aí. Aguardo vocês na próxima aula, hein, gente? Nós vamos resolver a equação de Bhaskara. Até mais.